Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cadu. E hoje começamos a semana com uma convidada muito especial, Gabriela Prioli. Eita, que eu tô super animado para bater esse papo com a Gabi. E sejam muito bem-vindos. Acho que a conversa hoje vai ser muito boa, viu? Vamos falar sobre produção de conteúdo com responsabilidade. Gabi entende bastante desse assunto, né? Oi! Oi, Tudo bom? tudo e você? Tudo jóia! Bom, Gabi, obrigado por ter topado bater esse Imagina, papo comigo. Estou muito uma feliz. delícia. E hoje nosso assunto é bom, né? Vamos falar de produção de conteúdo com responsabilidade, algo que você faz Nossa, como e olha que docinho. engraçado, porque eu acabei fazendo um desabafo agora há pouco no meu perfil, Hum. mas eu nem pensei na nossa live, mas é exatamente isso. Acho que eu tava tão. E aí eu acabei falando, sabe? Quando você desabafa mesmo, sem nem pensar, e é justamente sobre isso. Engraçado. O que que você tava falando hoje lá no perfil? Não, é porque a gente que trabalha com rede social, e principalmente eu que acabo comentando política, mas todo mundo em algum grau, as redes tornaram o mundo muito mais rápido, né? A gente tem o celular com a gente o tempo todo, a notícia chega o tempo todo, as pessoas querem que você tweete o tempo todo, que você poste o tempo todo. Só que quando eu me proponho a falar sobre assuntos políticos atuais, por exemplo, e controversos, eu preciso estudar o tema. Então não adianta querer que eu fale em 5 minutos, porque senão a qualidade fica ruim. Tudo que a gente faz com carinho, com dedicação, com responsabilidade, leva mais tempo, é natural. A internet tem o lado complicado, né? A cobrança em cima de pessoas como você é muito forte. E você falou agora há pouco sobre esse processo, sobre esse seu método. Como que funciona o seu método para criar esse conteúdo seu que é tão forte e tão cheio de posicionamentos e argumentos, deixa Obrigada. todo mundo de boca aberta? Quando eu acho que muda muito dependendo do que eu estou fazendo. Quando eu estava no debate, então eu fiquei no debate enquanto o debate era de manhã. A gente recebia o tema no dia anterior e aí eu começava a preparar o debate no dia anterior. Embora tenha um tema fixo ali, você estuda sobre o tema, mas eu já começava a perceber por onde a discussão poderia seguir. Isso é uma coisa que eu fazia muito como advogada. Então, Uhum. como advogada, eu já apresentava a minha peça. A peça processual é aquilo que você escreve como advogada. Eu já pensava no que podia dizer a parte contrária para já rebater o argumento antes dele ser colocado na mesa, porque eu enfraqueço o argumento. Então, você antecipa uma possível resposta para se contrapor a ela. E eu fazia muito esse exercício no debate. Então, o que Uhum. pode vir de lá? Aqui eu vou precisar me contrapor. E ia tentando trabalhar isso. E aí eu estudava, enfim, até a noite, ia dormir, no dia seguinte eu acordava, ainda via se tinha saído alguma coisa no jornal, porque eu acordava muito cedo, 5 da manhã, então eu precisava estar na TV às 7, eu acordava às 5, eu olhava o que tinha acontecido por mais ou menos 1 hora nos jornais, aí eu saía de casa, ia para a TV para me arrumar e então entrar no ar. Agora no YouTube, eu gravo de segundas, quartas e sextas, geralmente, às vezes eu mudo. Hum. E aí para o YouTube eu faço o roteiro no mesmo dia, mas eu faço um roteirinho, eu analiso o que eu vou falar, eu vejo como os temas se tocam, eu pesquiso muito. Então são algumas horas de preparação. Mesmo se o assunto é, Gabriela, mas nesse tema você nem se aprofundou tanto assim. Mas eu vou ver se o dado tá certo, eu checo a fonte, eu vou procurar em outros lugares. Então eu sou bem. Isso é muito importante, você sempre diz, né? Que checar a fonte é algo que é Sim. fundamental para um criador de conteúdo e você sempre coloca todas as fontes. Como é que você consegue ficar tão ligada, entendeu? E como que você Então, consegue dividir esses vídeos? Porque às vezes você faz um vídeo falando de uma coisa e de repente tudo já mudou. Mas eu deixo, porque esse é o ponto. Eu tento não me submeter a essa loucura, porque também essa loucura é um instrumento. A gente só Hum. consegue falar com profundidade sobre. Vou te dar um exemplo. Você no seu trabalho. Quanto tempo que você acha que você demorou para conseguir fazer um trabalho que você falasse, putz, agora tá bom? Nossa, demora. E a gente sempre se cobra porque Sim. a gente nunca acha que tá 100%. Mas assim, sei lá, vamos pensar em uma foto. Vai? Você vai fazer uma foto.
Demora para você achar seu ângulo, Não, não demora para você precisa ir saber longe. manipular. Hoje, todos os convidados que eu tenho durante a semana, eu passo uma média de 6 horas lendo, estudando, Isso. aprofundando, porque não é só jogar o tema, é eu estudar sobre você, é eu estudar sobre o que a gente vai falar, ler textos sobre o assunto para eu poder ter embasamento na conversa. Então, realmente é algo que parece que não, mas eu me dedico bastante. Dá um super trabalho, mas tudo aquilo que parece que não é que deu mais trabalho. Se eu faço um vídeo falando sobre um assunto que eu acho relevante, dando uma visão mais aprofundada, que é fruto de muito estudo, e acontece alguma coisa no meio do caminho, tudo bem, essa coisa vai ser tratada depois. A menos que eu precise falar rapidamente, e de vez em quando eu solto um vídeo mais rápido, eu faço um story no Instagram, eu falo, olha, eu tô falando agora, eu sempre falo de orelhada, porque eu não estudei o tema, eu espero, porque se a gente entrar nessa loucura, como que a gente vai conseguir analisar as coisas com profundidade? A gente vai ser conduzido. Quando começaram a te cobrar muito sobre o seu posicionamento a respeito do Alexandre de Moraes, né, de suspender o decreto do Bolsonaro, mas mesmo assim você ainda conseguiu dar uma resposta muito rápida. E como que você consegue fazer isso com tanta rapidez? Então, sobre o Alexandre de Moraes, a gente tem que pensar que eu sou advogada. Então, eu já vi isso outras vezes. Aí eu tenho um pouco mais de facilidade que as pessoas que não estão nessa área. Então, mesmo que eu não seja advogada constitucionalista, eu trabalho com direito penal, que é direito público. Então, tem muito a ver com direito constitucional. Então, a gente tem ali uma ideia, né? Claro que, se eu fosse me posicionar formalmente como advogada, naquele caso, eu teria que estudar mais. Mas eu consigo falar um pouco mais rápido, porque eu já trabalho com isso. Então, se você vier falar para mim, por exemplo, sei lá, mas de alguma coisa de direito penal sobre condução coercitiva, eu vou te responder rápido, porque eu trabalho com isso, eu tive casos assim, eu dou aula de processo penal. Mas essa foi uma construção da vida. Agora, se eu tiver que falar sobre assuntos que não são os assuntos do meu dia a dia, e o Alexandre de Moraes está aqui, porque não é essa intromissão indevida do poder judiciário no poder executivo, e isso se você considerar indevida, porque tem pessoas que não consideram, não é minha área de especialidade. Por isso eu falo, olha, então o que eu sei que está em jogo aqui? Eu sei que está em jogo o artigo 37 da Constituição Federal, que são ali os princípios que regem os atos administrativos, e o que o Alexandre de Moraes falou foi isso. Eu sei como achar a decisão rapidamente, porque eu sei buscar isso, então eu consigo achar mais fácil. Mas depois eu digo, só que essa é uma questão delicada. E é tão delicada que eu sempre falo, eu estou num grupo que tem, assim, grandes juristas brasileiros. E tava a maior controvérsia lá no grupo. E o povo assim, não, mas tem que ter uma certeza. Eu falava, gente, o povo que dá aula de direito constitucional tá brigando. Vocês estão querendo complicado. o Marcelo, que, sei lá, trabalha com contabilidade, já tem uma posição na ponta da língua. Nada contra a contabilidade, eu só acabei de falar com a minha contadora, por isso que tá fresco na minha cabeça. Mas tem que ter um pouquinho de calma, porque senão a gente fica achando que as coisas são muito simples, e não são simples. É a Suprema Corte do país falando sobre um ato do presidente da República, gente. É realmente muito sério. Tem que ter calma, né? Sim. Como você disse... E olhar quais foram as decisões. Então a gente teve o caso do Lula, que a Dilma tentou nomear o Lula, a gente teve o caso da Cristina no Brasil. A gente teve o caso do Moreira Franco. Vamos olhar como que foi? Qual que é a diferença de um e outro? Porque tem diferenças. Então tá, mas então se essas são as diferenças, eu continuo achando que as conclusões devem ser iguais? Ou não? Eu acho que uma tá certa e outra tá errado. É tudo, e eu acho que muitas vezes, isso eu gosto de falar, explicar o caminho vale mais do que explicar a conclusão. Porque se eu só explico a minha conclusão, as pessoas podem incorporar o meu pensamento sobre aquilo. E não é o que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam como eu chego lá, para que elas possam chegar lá. Porque se em determinado ponto do caminho ela falar, tá, mas aqui eu não concordo com você, talvez a conclusão dela seja outra. E tá tudo bem. Eu não quero... Isso acho que é muito importante, Cadu. Eu não quero me colocar como uma liderança que as pessoas têm que seguir aquilo que eu digo. Não é isso. Mas você acha que hoje em dia as pessoas querem mais uma confirmação das suas opiniões, entendeu? Que já estão cristalizadas, ou você acha que essa história está mudando com essa experiência que você tem agora de ter, enfim, né,
está nos holofotes e todo mundo Tá. fala de Gabriela Prioli? Eu acho que a gente tem uma tendência a confirmar as nossas crenças, todos nós. E sempre tivemos e sempre teremos. Porque é mais confortável. Então, toda vez que a gente entra em contato com alguma informação que vai em sentido oposto àquilo que a gente acredita, aquilo gera um desconforto. É natural. E aí, para você tem que estar muito disposto a passar por esse desconforto. Então, esse viés de confirmação, todo mundo tem. Ninguém quer dar errado. A gente quer estar certo, no fundo. Né? Claro. Então, quando a gente vê alguma coisa que confirma a nossa visão de mundo, a gente se sente bem. Eba, olha, tô feliz. É isso mesmo. É assim do jeito que eu penso. Só que a gente tem que... Por isso que eu digo sempre que a ação do colocar a razão no debate, ela é deliberada. Quando eu falo menos emoção e mais razão, é porque eu sei que a emoção importa. Eu não tô falando que a emoção não importa, que eu sou uma pessoa fria. Mas ela que não pode ser abala. maior do que a razão. A gente sentiu, entendeu que você está buscando um viés de confirmação, percebeu que a informação que contraria a sua crença te deixou desconfortável. Fala, tá bom, emoção, entendi. Então, agora eu vou baixar você. Você sabe que esse é um exercício que eu faço, e muito depois de ter começado a te acompanhar mais de perto, que é justamente, quando eu recebo uma notícia, eu recebo alguma coisa que aconteceu, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu ajo muito com a emoção. E hoje eu tenho me controlado muito, eu recebo, eu vou digerir aquilo, daí eu vou pesquisar sobre aquilo, para depois eu falar o que eu penso. Mas é um exercício, né? Não é algo fácil, porque como você falou, é muito mais fácil quando a gente acha alguém que fala o que a gente quer escutar. Claro, a gente fica feliz. Tanto que a gente vai... E aí a gente entende por que algumas pessoas se apegam às opiniões de forma tão visceral, tão primitiva. Porque você forma vínculos desse jeito. Acabei de pensar numa ilustração. Sabe aquela história que você fala que você está conhecendo alguém e você começa a achar que vocês têm tudo a ver? Ai, você faz isso igual a mim. Nossa, a gente tem tudo a ver. Nós você somos tá querendo iguais, se achar no outro. mesma pessoa. Né? E aí, ai, olha como você é parecido comigo. Ou seja, se você é parecido comigo, você é ótimo. Porque eu sou ótimo. A gente busca a confirmação. A gente está procurando isso. Então, é super natural. Você falou, eu sou emotivo. Eu também. Muito. E eu faço muita questão de comunicar as coisas com calma, porque eu sei que eu penso mal quando eu tô perturbada pela emoção. Eu vivencio isso. Já vivenciei em diversas oportunidades. A minha maneira de reagir, inclusive, é essa. O Thiago, meu marido, é um cara muito mais centrado. Então, ele não se perturba facilmente. Eu sou Nossa, primeiro eu faço... Eu sou assim também. Eu fico nervosa, eu me desespero. De repente eu falo, tá, pera. E agora? Então, como eu sei que eu ajo muito melhor quando eu tô centrada e quando eu tô com o meu lado racional falando mais alto, é isso que eu proponho para as pessoas. Porque senão a gente é conduzido. Gente, já que a gente tá fora do politicão, vamos pensar aqui o seguinte. A gente trocando mensagem de texto no WhatsApp com aquela pessoa que a gente tá paquerando. Tá? Aí você manda uma mensagem, a pessoa fica sem te responder 5 dias. Qual é a melhor estratégia? É mandar outra mensagem ou é ignorar? Eita. É ignorar. Sabemos todos, não é verdade? Tem que se segurar. Só que, assim, a gente só consegue se a gente estiver frio. Porque no geral a gente tá ali, ó. Ai, não sei. E aí erra. Então é isso. Se a gente tá perturbado, a gente não tá pensando direito. Não, tem que esfriar a cabeça, refletir, isso, né? Com calma. Com calma. Pensar em tudo. Tá bom, eu falo assim, surgiu recentemente, fulano deu uma entrevista falando que aconteceu um negócio no passado. Legal. Por que ele tá falando só agora? Se aconteceu faz tempo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ele tem algum interesse? Ele pode ser beneficiado de alguma maneira por isso que ele falou? Sobre o que aconteceu hoje. Terceira pergunta. Tá bom, mas ele ter falado significa que isso é verdadeiro? Então, e aí as pessoas vão me dizer, mas é claro que é verdadeiro. Por quê? Porque o que ele fala é o que eu quero escutar. Gabi, olha só, seu poder de persuasão hoje ele é muito grande.
as pessoas realmente confiam no que você fala. E isso gera até, assim, eu também falo muito isso, porque isso gera até uma ansiedade quando alguém vira para você e fala assim, bom, se você está falando, se você já foi, se você já fez, eu acredito. Entendeu? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, temos eleições se aproximando agora, né? Esse ano temos eleições em 2022, e você sabe que o seu poder de persuasão vai contar muito nessas eleições, que as pessoas vão te deixar doida. Você já tem pensado nisso? Como que você vai criar seu conteúdo? Como que você vai falar? Não. Sabia que hoje me trouxeram isso pela primeira vez? Estava falando com uns amigos meus. Falei, gente, porque é muita loucura, é coisa todo dia. Aí um amigo meu falou assim, você já parou para pensar que vai ter eleição daqui a pouco? Eu falei, é que eu não acostumei com isso ainda. Mas assim, Radu, sendo muito honesta com você, eu vou continuar fazendo meu conteúdo do jeito que eu faço hoje. Com calma, pensado, o tanto que der tempo. Então, o que eu falo é, sei lá, claro que se eu tenho que preparar 2 entrevistas na CNN numa mesma semana, eu tenho menos tempo, e tenho que gravar 3 vídeos do YouTube, eu tenho menos tempo, por exemplo, para estudar direito. Uhum. Além de tudo isso, eu tenho o meu Clube do Livro, que é um projeto que eu levo muito a sério. Então, eu leio os livros, eu leio a bibliografia complementar. Então, eu vou fazendo de acordo com aquilo que é possível para mim. O que eu não farei, em hipótese alguma, é abrir mão do que eu acredito. Ou seja, falar, então tá, então eu vou deixar alguém fazer e eu vou acreditar no que a pessoa fez e vou reproduzir isso como se fosse eu falando. Você vai ter coragem de abrir a sua opinião de quem você vai votar, de quem que você acredita? Acho que muito provavelmente, olha, eu acho porque que as pessoas vão te perguntar muito. As pessoas me perguntam muito sobre várias coisas que eu sigo sem responder, porque eu acho que não são boas. Por exemplo, as pessoas têm uma fixação por saber, você é de direita ou de esquerda? E essa fixação, eu não acho que não seja importante que as pessoas se definam, principalmente as pessoas que estão na militância político-partidária, acho que é super legítimo e válido. O meu ponto é, eu faço um trabalho como comunicadora. Eu sou uma comentarista política. Eu não sou política. Então, eu não estou dentro do debate político na militância. Uhum. Dito isso, a nossa sociedade está tão polarizada que se eu disser eu sou isso, quem se vê como aquilo, e eu digo se vê, porque as pessoas não sabem geralmente o que isso significa com muita rigidez, sabe? Elas não têm um referencial bem formado. As pessoas não sabem muito bem o que é esquerda e direita. Por isso até que eu fiz uma live com a Anitta, mas é um assunto genial, complexo. De passagem, eu assisti. Obrigada. Mas mesmo assim é um assunto complexo, não dá para esgotar em uma hora. A gente começa a estudar dentro da esquerda e da direita, você tem diversas correntes, você tem pensamentos muito distintos. Então é delicado. E as pessoas que querem me rotular, eu na verdade não entendo muito bem por que essa fixação, mas eu sei que se eu me colocar um rótulo, as pessoas que se veem como fora desse espectro vão falar, eu não ouço mais nada que vem dela. Então, como comunicadora, isso não me interessa. Uhum. E aí o meu ponto é, as pessoas insistem em me perguntar? Sim, mas eu continuo achando que isso não é bom. Então, eu insisto na minha resposta. E aí eu sigo dessa maneira, entendeu? Porque qual que é o meu receio? E claro que eu vou ter que avaliar isso conforme as coisas vão se desenrolando. Porque a gente muda de decisão se a realidade muda. Então, sim, falando hoje... Por que eu não gosto de adotar essa posição do me sigam, ouçam o que eu tenho para falar? Porque eu acho que isso não colabora para o enriquecimento do debate político. A gente reclama que o mundo está muito polarizado. Mas se eu disser, olha, desde que você não siga o lado de lá, você me seguir está tudo bem, eu só estou contribuindo para a polarização. Sim. Tem uma frase do Orwell, num prefácio da Revolução dos Bichos, da primeira edição, que ele fala... A troca de uma ortodoxia por outra não significa necessariamente um avanço. O inimigo é a mentalidade de gramofone. Não importa se você gosta do discurso que está tocando agora. Eu não quero ser um gramofone. Eu não quero que os meus seguidores sejam gramofones. Eu não quero que eles toquem o meu discurso. Eu quero que eles passem isso... Que eles pensem, né? Exato. Porque é aí que a gente cresce. Então, e isso, claro, eu
eu tenho receio de parecer presunçosa. Eu não estou falando aqui que eu sou o líder que vai conduzir essa mudança. Não é isso. Eu estou falando aquilo que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que buscar também alterações que demoram um pouco mais de tempo. São mudanças de longo prazo. Não adianta só pensar no agora, sabe? Então, por mais que eu pudesse, de alguma maneira, aproveitar, essa repercussão que eu tive e aí me posicionar como uma grande liderança, me sigam, ouçam tudo que eu tenho para falar, eu não acho isso bom pensando assim na minha visão como cidadã. Eu acho que as pessoas precisam ter mais autonomia. Então, eu não me coloco assim. Muita gente me diz, não, mas você tem que aproveitar, você teve um boom. E outro dia eu fiz um vídeo no YouTube, recente até, falei assim, olha, esse é um trabalho, eu estudo para falar para vocês. Então, se você não quiser me escutar e quiser estudar por sua conta, você pode fazer isso. E alguém me falou assim, você tá louca? Por que as pessoas vão te seguir, então, se você tá falando que elas podem fazer? Eu falei, porque eu sigo várias pessoas. Eu compro bolo, por exemplo, de pessoas que fazem bolos, embora eu possa fazer bolo. Sim. Sabe? Eu consumo pessoas que fazem coisas que eu poderia fazer, mas porque eu gosto do jeito que elas fazem, porque aquilo me acrescenta, porque aquilo me ajuda a fazer melhor o que eu posso fazer. Eu fico muito feliz, assim, de escutar você falando tudo isso e super entendo que você tem uma responsabilidade gigante no conteúdo que você cria, seja nos debates, seja como comentarista, seja nos seus vídeos para o IGTV ou para o YouTube. E acho que isso já é, assim, mais do que meio caminho andado quando as pessoas conseguem entender a importância que essa apuração, que esse cuidado, que essa responsabilidade exige. Mas como distinguir um conteúdo bom de um conteúdo ruim? Um conteúdo que é verdadeiro de um conteúdo que é falso? Um conteúdo verdadeiro de um conteúdo que é falso é mais fácil, talvez. O bom e o ruim é muito subjetivo, né? O que é bom e ruim para quem? Mas vamos lá, verdadeiro e falso, então, porque é mais fácil, são conceitos fixos. Quando a gente fala de fatos, a gente tem, de fato, algo que é real e outra coisa que é uma invenção. Eu acho que a gente pode buscar as fontes primárias. Então, por exemplo, vem uma notícia falando assim, o Ministério da Saúde diz que não sei quantas mil pessoas, vai no site do Ministério da Saúde. Eu fui hoje, inclusive. Quê? Inclusive, eu já fui lá. A gente tem que ficar muito atento com aquilo que a gente concorda, porque tem gente que fala que se você não acreditou numa fake news é porque ela não era para você. Justamente porque a gente tem esse viés de confirmação. Então, quando chega uma coisa que fala o que a gente quer escutar, a gente tem uma tendência de acreditar. E aí você tem que ficar desconfiado, porque essa é a hora que você cai. Entendeu? Uhum. Então, ficar muito atento. Alguns sinais legais. Então, eu lembro que quando começou o coronavírus, um amigo meu chegou para mim e falou assim, então, eu vi um estudo muito interessante, porque estão falando que esse vírus... E começou a me contar várias teorias dele. E a teoria partia de um pressuposto fundamental, que era, este vírus não é natural, ele só poderia ter sido criado em laboratório por causa de um traço do DNA dele. Eu deixei o meu amigo falar, falou. E eu falei assim, olha, legal. Eu vi que toda a sua argumentação partiu de uma premissa que foi, este vírus não pode ser natural por causa do traço X, que não existe em nenhum vírus natural. Eu tô falando bem aleatoriamente, tá, gente? Tô lembrando de uma conversa. Ele falou, Falei, você sabe se nenhum vírus natural pode ter esse traço? Você entende de DNA de vírus? Ele falou, não. Falei, bom, então, né? Mas... Então, não é. Então, assim, tudo que você me disse partiu de uma coisa que você não sabe se é verdadeiro ou não. Você acreditou. Então, Você sabe o que é doido nisso? Saiu uma matéria muito interessante no New York Times essa semana, falando sobre Plandemic, né, que é essa teoria conspiratória sobre o coronavírus. E o New York Times fala de duas situações. Uma, de que a tecnologia 5G, as frequências das ondas, elas entram dentro do seu corpo e joga a sua imunidade lá embaixo, e aí faz com que o coronavírus se manifeste em você. E aí tem pessoas na Inglaterra queimando antenas de celular por causa disso. E o pior é que vem endossado por celebridade.
Tipo, Celebridade de grande alcance. Celebridades norte-americanas. Então, assim, tá. é muito complicado porque, às vezes, para as pessoas, a fake news, ela é falada por, geralmente, alguém que ela confia, né? Nem por robôs, né? Nem o que tem acontecido aqui no Brasil. É É. gente endossando isso, entendeu? E aí as pessoas Cara, eu acho que acreditam. assim, isso sempre vai ser um risco, mas a gente não tem muito outra saída senão ficar atento e perguntar uns porquês, assim, porque é muito bom, questionar é sempre muito efetivo. Então, assim, é, sei lá. E essa pergunta que eu fiz, então tá, mas por que que nenhum vírus natural tem essa configuração? Ah, não sei. Bom, então tá bom. Então essa pessoa não serve para me dar essa informação porque ela não sabe, né? Senão é um monte de gente reproduzindo. Deixa eu pensar numa outra coisa. Hoje eu li, por acaso, uma entrevista do Mandetta, ex-ministro da Saúde, e ele estava falando um pouco do pessoal que defende o uso da cloroquina. E Uhum. não o uso da cloroquina nos casos avaliados pelo médico, mas de uma forma muito ampliada, como se fosse uma solução para todos os problemas que a gente sabe que é uma corrente defendida aí, enfim, por algumas pessoas. E ele falou, tem que prestar atenção, porque alguns médicos que defendem o uso, eles não colocam isso no papel. Você pergunta, tá, mas com base em quê? Qual é a pesquisa? Não, é a minha sensação. Me deu muito pouco, né, para poder É a confrontar minha esse argumento. sensação. A minha sensação, a minha impressão é de que funciona. Bom, mas. E aí, então vamos na impressão? Sei lá, complicado. Então a gente. Porque o que acontece quando. Por que eu falo que a metodologia de pesquisa é importante? Por que o caminho para chegar à conclusão é importante? Porque você pode criticar esse caminho. Então, se a pessoa diz, olha, eu fiz uma pesquisa assim, 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 e vi que funciona, você pode dizer, putz, tudo bem. Mas se você ministrou junto o tratamento X, talvez a pessoa tenha melhorado por causa do tratamento X, e não pelo tratamento Y. Você tem como questionar aquilo que dá fundamento para a conclusão. Agora, se a pessoa diz, porque sim, como que você questiona isso? Não tem caminho para você questionar. Você fica rendido. Então, acho que fazer perguntas, entender como que a pessoa chegou naquela conclusão, buscar outras fontes, acho que isso é muito importante. E ver que, poxa, sei lá, se a pessoa te deu uma informação, esses dias, uma pessoa que tem defendido umas ideias, até, enfim, agente da política, e eu discuti Uhum. no Twitter, que é uma coisa. Não discuti, eu sou muito tranquila, mas ele me Só pediu uma respondeu. explicação. E eu expliquei o que ele tinha me pedido. Ele citou, ele usou gráficos de um artigo do New York Times, copiou os gráficos. Primeiro indício de que aquilo tem um problema, ele não cita a fonte. Se eu uso o gráfico, não fala de onde vem. E aí eu descobri de onde vinha, desse artigo do New York Times. O artigo ele chegava a uma conclusão diferente da dele. Quer dizer, ele usou um gráfico do artigo e disse algo diferente do que está dizendo o artigo. Quando você vê que uma pessoa fez isso, e se ela não se desculpou depois por ter feito, você tem que ficar com muitos pés atrás. Porque é uma pessoa que não hesita em te manipular. É duro e é muito complicado. É que, às vezes, essas informações falsas, esses conteúdos que não são criados com responsabilidade, que só têm interesses por trás, vêm de pessoas que, às vezes, quem está lendo confia. Então, isso é muito Mas por cruel, que quem está lendo sabe? confia? Porque elas estabelecem uma relação de confiança. Por exemplo, Com base em quê? É isso que mas eu é quero. isso que eu estou A gente dizendo. precisa achar na confiança. Talvez o problema esteja na confiança. Eu também acho. Eu também acho. E aí o problema está na confiança e a pessoa não quer também mudar de opinião. Você concorda? Mas Você então aí você vai, chegou na negação. você explica, você mostra dados. É exatamente o que Mas você fazia aí lá no debate. Você vai, você mostra dados, você prova por A mais B o que você está falando, você tem embasamento, e aí outra pessoa vem e fala assim: não, mas eu acho. Então, mas vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas aí para a gente pensar. Nossa, que difícil. Eu acho que assim, tem algumas pessoas que você de fato consegue estabelecer um diálogo. E você pode tentar maneiras de estabelecer esse diálogo. Eu acho sempre que uma forma menos impositiva é a melhor, porque essas pessoas, no geral, você tem essas pessoas, estou bem generalizando, tá, gente? Estou falando mais de um movimento negacionista, principalmente de ciência, que é o que a gente está falando aqui.
Existe um rechaço àquilo que você não consegue compreender, porque a informação científica é mais difícil. Eu, quando fui fazer o vídeo da cloroquina, por exemplo, que eu tive que estudar um monte de coisa ali com os termos que eu não conhecia, eu sinto desconforto. É natural, você fica... É desagradável. Então, essas pessoas, elas tendem a rechaçar quem fala nesse palavreado, porque como se elas estivessem sendo menosprezadas. Então, você tem que ter um cuidado. Eu sempre indico o documentário da Terra Plana, porque eu acho que é muito importante. É muito legal mesmo, porque essas pessoas, elas vão formando vínculos afetivos, porque elas acreditam na mesma coisa. É surreal. Mas é uma coisa que a gente precisa entender, porque às vezes se a gente está numa condição de vida boa, com vínculos afetivos legais, com amigos bacanas, com uma família bacana, tá trabalhando no que a gente gosta, a gente não consegue muito entender o que é se sentir sozinho e menosprezado. A vulnerabilidade ajuda bastante nesse sentido. Uma pessoa se sentindo sozinha, menosprezada, carente, sem vínculos, ridicularizada em algum momento. Por isso que tem que tomar cuidado para não ridicularizar quem não entende dos assuntos. Porque você se sente mal e aí você vai procurar quem partilha daquele sentimento com você, para você ser acolhido de alguma maneira. Então, quando a pessoa estabelece... E aí o que eu estou falando primeiro, para você mudar e sair dessa manipulação pelas fake news, você precisa estar disposto. Então, precisa existir uma disposição da outra pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer sair dali. Ela quer permanecer naquela negação. Se eu acho bom que ela permaneça? Não. Se eu acho interessante que a gente faça um movimento para tentar fazer com que ela queira sair dali? Sim. Mas, em determinada medida, se ela não quiser, a gente não tem muito o que fazer. O que vai fazer? Vai tirar a força, amarra a pessoa e fala, repete o que eu tô falando? Não. Então, não dá. Não tem o que fazer. Então, né? Até porque, enfim, a gente tem outras escolhas das pessoas que afetam a vida de quem circunda, por exemplo, e que em alguma medida a gente tenta ajudar e tenta mostrar que existe uma alternativa àquilo, mas a pessoa pode não querer. Tá, se a gente tem uma pessoa que quer, eu acho que o que você me falou sobre a pessoa confiar nessa figura, celebridade, enfim, que direciona o comportamento dela, é você começar a questionar as bases dessa confiança. Por que você confia nessa pessoa para falar sobre esta coisa especificamente? Por que um cantor te falando sobre medicamento te parece mais sensato do que um médico te falando sobre medicamento? Né? E aí você dá exemplos históricos, por exemplo, que foi uma coisa que é muito interessante. Então, você mostrar que no passado existiram médicos que publicaram artigos falando que o cigarro não dava câncer no pulmão, porque eles estavam sendo financiados pela indústria do cigarro. Então, a gente precisa saber desses interesses econômicos. Tem a história do Thomas Edison e do Nikola Tesla, que até o Átila fala nos vídeos dele, não sei quem é que acompanha o Átila, mas dizendo que eles tinham uma divergência, porque o Nikola Tesla, ele lança a corrente alternada e o Thomas Edison não queria perder o mercado dele, então ele acaba conseguindo com que outras pessoas falem contra a corrente alternada, que hoje em dia é o que a gente usa, entendeu? E que foi muito melhor. Então, a gente precisa entender que existem interesses conflitantes aí, você precisa começar a fazer boas perguntas. Que foi isso? Fulano deu uma entrevista dizendo que alguém foi avisado no passado sobre uma operação da polícia. Tá. Por que ele disse isso agora? Tem prova disso? Como que é? Fazer perguntas e não só aceitar aquilo que confirma ou que vai no sentido do que você quer porque te agrada. Senão você está sendo levado. Então, essa história da fake news realmente é um problema seríssimo. A gente sabe, né, que enfim... existem 1000 casos, como nos Estados Unidos, e como aqui também. E agora vai começar deepfake, viu? Hã? Deepfake, que são os vídeos. Já vai começar isso. Vai, com certeza. Já tem essa tecnologia. Você coloca a voz. A gente vai usar mais significativamente. Né? E aí eu acho que um grande exemplo do problemão que é essa fake news é o que está acontecendo aqui no Brasil, que tem uma CPMI das fake news, né? Que está rolando, e sobre os perfis falsos no processo eleitoral para influenciar, enfim, os votos, né, em 2018. Qual que é, o que pode acontecer com essa CPMI, Gabi? Depende do que for constatado, eles ainda estão investigando. A CPMI, ela faz
uma investigação e depois o relatório disso vai ser enviado para o Ministério Público para ele tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, se existirem elementos suficientes para o Ministério Público oferecer uma denúncia, que é formalizar uma acusação criminal, o Ministério Público faz isso. Mas a coisa ainda precisa rolar. Ou responsabilização civil, ou alguma questão eleitoral. Mas aí tudo depende do que for descoberto. As investigações ainda estão andando. Mas isso... Bom, então pode ter vários finais, essa CPMI? Pode. Toda investigação pode ter vários finais. Tá? Às vezes a gente fala, foi instaurada uma investigação para apurar se houve um crime de homicídio. Eu posso descobrir que teve só uma lesão, que teve uma lesão corporal seguida de morte, que é diferente do homicídio. Eu posso descobrir que não teve nada. Enfim, eu posso chegar em vários lugares. Posso descobrir outros crimes, e, por exemplo, que aquela pessoa integrava uma organização criminosa, então que a motivação do homicídio é X, de repente eu acho outros crimes na investigação. É um começo, e aí a gente vai... Não, mas eu entrei nessa pergunta porque eu acho que a CPMI e as consequências que isso pode causar, eu acho que é o ápice do problemão que são as fake news, e do quão as pessoas elas têm que estar atentas, né, sobre... que tem uma questão envolvendo... Porque você não poderia ter as empresas para disparar conteúdo se o conteúdo fosse falso. E tem uma questão de quem vê o conteúdo para saber se é falso ou se não é falso. Então, são questões mais complexas. Aqui a CPMI, além das possíveis consequências criminais, você tem consequência política. Então, sempre tem um cálculo de imagem. O que aquilo causa para a imagem, como aquilo pode enfraquecer politicamente as pessoas que estão envolvidas ali. Então, isso também depende do que vai acontecer. Quando uma pessoa dá um depoimento numa CPMI, um ex-aliado do governo, como foi, por exemplo, a Joyce Hasselman, e fala o que ela falou, você tem um impacto disso, dessa fala, e que é um impacto político. Foi vítima de fake news, Gabi? Não, acho que não. Me confundiram uma vez com uma influenciadora que deu uma festa, mas por causa do nome, mas não foi fake news. Ninguém inventou. Ah, não! Putz, já. As pessoas... É que... Então, eu vou contar um negócio, porque é muito engraçado. Conta. Como eu surgi, assim... Enfim, eu era advogada, de repente eu fui para a TV, e aí deu certo, as pessoas me conhecem agora. Eu insisto nessa história de não entrar numa caixinha. Eu acho que eu sou muito independente nos meus posicionamentos, porque eu sempre quis que fosse assim. Mas tem algumas pessoas que ficam muito intrigadas com isso. Então, elas ficam tentando achar onde que existe uma relação que ninguém descobriu ainda. Então, por exemplo, da época que eu estava no debate ainda, que em algum momento eu falei do governador de São Paulo, João Dória, surgiu uma notícia de que eu teria sido indicada para a CNN pelo governador João Dória. E é muito... Então, e o mais engraçado é que antes da CNN, tem um debate meu que eu fiz uma outra emissora de televisão, e eu fui para a televisão para falar mal de uma ação do João Dória. Quer dizer, teria sido uma indicação um fiasco, porque ele me viu, olha, ela falou bem mal de mim, então deixa eu indicar. Não tem nada a ver. E aí tem outras pessoas que ficam criando outras teorias de que eu fui indicada. Eu, de verdade, Cadu, eu não olho muito. Não? Não. É muito engraçado. É muito engraçado, porque assim, até o pessoal que trabalha comigo, às vezes fala, tem um fulano ou uma fulana que tá falando muito mal de você há vários dias. Eu falo, tá bom, o problema dela. Mas você não olha porque você não tem interesse, ou você não olha porque você sabe que isso vai mexer com você? Eu não olho porque eu tenho mais o que fazer, assim... Eu também sou desses, eu também não tenho muito interesse. Gente, porque assim, tem gente que vive disso. De falar do outro. Eu falo que é uma coisa... sei lá, tem gente que fala que é vampiro, né? Que fica sugando do outro, assim. Porque eu fico pensando, você tem um monte de gente que eu não gosto no mundo. Assim, nem não gosto, assim, preciso falar mal dessas pessoas. Eu não falo mal das pessoas, mas assim... Não são figuras que alteram a minha vida, não tomam decisões políticas. Mas tem gente que a gente não gosta, não topa muito, não tem? Olha aí, não foi muito com a cara. E tudo certo. Então, assim, se a pessoa não gosta muito de mim, tá tudo bem também. Eu não acho que todo mundo tenha que gostar de mim, tá tudo certo. Eu não tô buscando ser unanimidade. Mas aí a pessoa dedicar o tempo dela pra ficar falando mal de mim, eu falo, eu vou perder o tempo precioso que eu tenho para ouvir o que a pessoa... Eu não tô nem aí. Essa exposição que você tá tendo agora traz muito ônus e bônus, né, Gabi?
Então, acho que você ter esse discernimento de saber lidar com os Isso. haters é algo fundamental, porque tem gente que não Bruna. sabe, e isso afeta muito quem não sabe lidar, e que dá muita Pois é, importância. mas eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Eu acho que mais perigoso que o hater até é o elogio. Eu sempre falo que a gente não pode se tornar refém do elogio, porque a gente não pode acreditar em determinado momento achar que a gente é alguma coisa. Eu digo que eu sou uma pessoa que estuda, que está se comunicando e que está muito feliz de ter alcançado mais ouvidos. E é isso, sabe? Pra gente não se inflar muito. Mas o negócio do hater, eu acho que quem convive com a pessoa que começou a se expor precisa ter um cuidado. No começo, algumas amigas me mandavam assim: você viu o que essa pessoa falou de você? E eu falava: não me manda, eu não Não quero. quero. Não precisa. Todas as minhas redes são moderadas. Aí as pessoas dizem: ah, mas se você não moderasse o seu Instagram, por exemplo, você teria muito mais comentários. Mas como que você modera? Só pode comentar quem me segue. Só. Porque o que eu digo é: você quer me Tá xingar? certíssima, tá Não. certíssima. Você quer me xingar? Não tem nenhum problema. Você Mas não na minha pelo casa. menos aumenta o meu númerozinho ali. Entendeu? Não é? Você pode me xingar à vontade. Só que você vai me prestigiar ao mesmo tempo. A gente faz Olha, esse combinado. Mas, gente. porque senão tem umas pessoas e eu acho que a pessoa. Mas, Ela mas vai aí se a pessoa também pega pesado, você bloqueia? super. Super. Ontem eu tive um Eu também. episódio de uma pessoa que acabou falando mal de um. Enfim, de um post que eu fiz e eu fiquei muito pistola e bloqueei. Você fez ontem uma live muito legal e você se posicionou muito firme a respeito, né, do dia de ontem, dia 17. Por isso que eu fiquei E brava, porque reclamaram que eu fiz o post. Coloquei Jade reclamaram porque você fez Odara, o post? reclamaram. E me mandaram uma coisa assim. Bom, posso contar para quem não viu? Pode, lógico, fica à vontade. Ontem foi dia 17 de maio. Enfim, 17 de maio de 1990 foi o dia que a OMS deixou de considerar a homossexualidade como uma doença. Então é uma data muito importante nessa luta pela diversidade sexual e contra o ódio e o preconceito que, enfim, a comunidade LGBTQ+, enfrenta todos os dias e a gente precisa continuar trazendo luz para essa questão. Eu estava em casa, foi muito engraçado porque eu tenho um amigo, o Edgar Cardoso, que se traveste de Jade Odara, maravilhosa. É meu amigo, assim, muito próximo. E ele imita, a Jade, na verdade, imita a Gabi Prioli. Então já tem vídeos na minha timeline dele falando: todo mundo tem direito a ser um cidadão brasileiro. É uma piada. Tô aqui com meu marido, Thiago. E aí ontem eu tava em casa e eu postei no story um post da Tata Werneck, que ela tinha feito, e na hora me surgiu uma ideia. Eu falei: puxa, eu devia, em vez de eu falar sobre essa data, eu vou colocar aqui a Jade para falar sobre essa data. E vou deixar esse espaço para ela ocupar. Então, eu liguei e falei: olha, eu preciso da Jade, eu quero um vídeo. E dá trabalho, né? Tem toda uma produção e tal, gravar o vídeo, mandar o vídeo. E aí eu postei isso e ainda postei nos stories. Mas assim, foi um post super legal. Sério, mas bem humorado, entendeu? E aí era a Gabriela Polvorosa. Eu, Gabriela Polvorosa, branca, hétera, cis, privilegiada. Uma super brincadeira. E falando do Thiago, tô aqui de moletom, com a chinela do Thiago. E foram vários stories. E aí eu recebi uma mensagem assim: olha, eu não sou preconceituosa, mas eu achei meio over você colocar tantos stories, porque os gays estão querendo, isso as palavras da pessoa que me escreveu, estão querendo ter mais espaço que os héteros. Não, Oi? como é que é? Sei lá, ai, nem me lembro. Aí eu escrevi pra ela assim, eu falei: oi? Falei: o meu feed é inteiro uma mulher branca, heterossexual, cis. E aí, um dia te Tal incomodou, desse um rebuliço. dia. E eu fiquei tão incomodada porque assim, eu posto meus amigos e minhas amigas nos meus stories, na minha timeline. Eu nunca tinha recebido uma mensagem. Eu vou me emocionar porque eu fiquei tão chateada. Porque foi tão bonito, foi um vídeo tão legal que foi preparado com tanto carinho a meu pedido. E a pessoa vem
destilar ódio contra uma pessoa que eu amo. Aí eu falei, não, e claro que eu bloqueio. E aí o que eu penso é, eu sei lidar com isso e eu me dispus a isso, entendeu? Mas era quase como se a minha atitude de pedir o vídeo para Jade Odara tivesse colocado ela nessa posição de vulnerabilidade, de ser agredida por alguém que tá me seguindo. E aí eu fiquei muito chateada. E isso é muito relevante. As pessoas precisam entender e aprender. Eu ia falar a amar o diferente, mas se as pessoas não conseguirem amar o diferente, então que elas aprendam a respeitar o diferente. E que elas aprendam... Eu postei hoje, Cadu, um vídeo que eu tenho muito orgulho de ter feito, que fala sobre a importância da representatividade. Se você tem ascendência sobre uma criança ou adolescente, e você se comporta achando que uma relação homossexual ou que qualquer forma de manifestação é pior, você está dizendo para essa criança ou adolescente que pode ser homossexual, por exemplo, porque você pode não saber só, né? Porque tem pais que acham que sabem tudo. Que ele é pior. Isso é uma tragédia. Ninguém pode crescer se sentindo pior. Ninguém pode se achar menos. Isso é muito ruim. Então, o que eu digo no vídeo é: você não pode escolher por quem o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu enteado vai se apaixonar. Mas você pode escolher não fazer da vida dele um inferno por se sentir diferente. A gente precisa, por exemplo, que no livrinho da escola tenha o príncipe com a princesa, o príncipe com o príncipe, a princesa com a princesa. É claro. Porque eu tenho que me enxergar ali. Eu vivo isso, né? Eu sinto na pele o que você está dizendo, e tenho, enfim, inúmeros amigos que passaram e que ainda passam por isso. E a gente aprender a respeitar é realmente algo muito importante, porque é o que você falou, não precisa amar, entendeu? Se você não é capaz de amar. Se amar, ótimo. Mas ótimo, o respeito é fundamental. Também, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que você amar é melhor para você também. Não te traz nada de bom ter raiva. Eu concordo plenamente, enfim, sou gay, todo mundo sabe, e acho muito importante você ter dado luz a mais esse tema, porque as pessoas te escutam, Gabi, e é muito importante você se posicionar também sobre o nosso universo. Tem uma história muito boa. Eu tenho uma prima que é gay, e aí a gente tava conversando, eu era nova, a gente foi viajar, ela falou: eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Aconteceu isso com um amigo meu da faculdade também. Então, eu vou contar a história do meu amigo, melhor. Porque eu já era mais velha. Então, porque quando eu era mais nova, talvez tudo bem a desconfiança. Mas eu já estava na faculdade. E aí, o meu amigo chegou para mim e falou: cara, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Eu não sei como você vai reagir. E eu fiquei super nervosa, né? Falei: nossa, o que aconteceu? Não, e marcou um encontro, e fez todo um auê. E ficou, e eu desesperada. Aconteceu, ele falou: então... eu sou gay. Falei: tudo bem, e o que aconteceu? Ele falou: não, eu sou gay. Eu falei: ainda fiquei brava. Falei: vou falar uma palavra. Eu falei: vai catar coquinho. Eu me passei o dia inteiro achando que tinha acontecido. Mas sabe o que acontece? É que pra gente que vai contar, o processo de você se abrir, de você escolher uma pessoa que você confia para contar algo que é tão seu, e que provavelmente você já sabia, mas da pessoa finalmente contar isso da boca dela é algo que é um processo muito difícil até você falar. Sim, mas por isso que eu faço tanta questão de falar sobre isso. Porque é um processo difícil, porque ainda existem pessoas que não reagem bem. E é isso que eu não consigo entender. Então, o que eu estou dizendo é: a gente precisa da representatividade, a gente precisa falar disso com naturalidade para que ninguém nunca mais passe por esse constrangimento na hora de dizer: olha, essa é a forma que eu amo. Por quê? Por que a gente submete as pessoas a essa dor? Não tem... gente, não tem cabimento, não faz nenhum sentido. Não tem. Eu também não consigo entender por que as pessoas odeiam tanto e tem tanto problema com quem você dorme, gente. Isso só diz respeito a você. Tipo, não tem o menor cabimento. Por que uma pessoa é tão preocupada? Por que os pais ficam tão preocupados com quem você vai dormir? Isso é uma coisa sua, Mas eu acho que é essa coisa da representatividade. Porque como a gente ainda fala como se fosse um tabu, e esse meu vídeo é exatamente isso. Eu falo que eu tô conversando com duas amigas e eu digo assim, elas falam: eu acho que a criança tem que ver o beijo do príncipe com o príncipe, mas só quando ela estiver pronta.
Eu falo, é verdade. Quando ela tá pronta para ver o príncipe com a princesa, ela tá pronta para ver o príncipe com o príncipe. Porque se são iguais, Exatamente. né? Então é isso. E a gente precisa começar a entender. Claro que eu falo até que a nossa geração foi muito mal educada nesse sentido. Então a gente precisa se aprimorar todos os dias. Para eu ser justa aqui, a pessoa que acabou mandando uma mensagem indelicada se desculpou. Foi no Instagram da Jade Odara, se desculpou, disse que a intenção não era ofender. Foi tudo bem. Jade, ela falou, olha, eu tô estressada na quarentena, eu posso ter escrito alguma coisa além do que eu queria dizer. E Jade Odara, grandiosa, disse, olha, eu tô aqui, se você precisar, pode pedir minha ajuda. Ah, que lindo! Que bom que ela teve essa atitude, né? Sim. De se redimir. Gabi, você acredita que já faz 1 hora que a gente tá conversando? Acredito, eu falei pra você que eu falava muito. Não, Mas é que eu- a vontade de ficar aqui, ó, só te escutando. Bom, só tem que Aí legal agradecer. seria, daqui a pouco eu não sei, né? Mas um dia a gente se encontrar pessoalmente pra conversar. Sim, eu quero muito, porque até com a minha irmã você já saiu para jantar. Sim, E ela me falou super bem de você. Quando ela é uma querida. Super. Ela falou, ai, Cadu, ela é realmente daquele jeitinho. Aí que você senta para conversar com ela, é um aprendizado. Você fica assim, ó. E ela é apaixonada por você. Ela é, Janine, te amo. Gabi, muito obrigado. Mesmo Eu que por ter agradeço. aceitado bater esse papo comigo. Estou muito feliz. Você era uma pessoa que eu queria muito ter a oportunidade de conversar. Tenho certeza que estava todo mundo aqui dos meus seguidores esperando por isso também. E Muito continue feliz. fazendo esse trabalho brilhante. Você Obrigada. realmente influencia de maneira muito positiva as pessoas, sabe? Obrigada. Você realmente coloca luz nos temas. Você fez isso comigo muito nesses últimos dias. Obrigada. Inclusive me encorajando a me posicionar politicamente, que é algo que eu nunca fiz. Ai, gente. Então eu tenho que te Obrigada. agradecer. Você é muito responsável por isso, porque eu aprendi a me posicionar e perder o medo de falar o que eu acho, o que eu penso no âmbito da política por sua causa. Eu quero falar uma coisa, então, também para acabar, agradecendo. É essa generosidade que vocês têm comigo que me faz ter tanta tranquilidade para me expor do jeito que eu acredito ser o melhor. Eu falo que eu tenho As pessoas que me seguem, elas são muito generosas e gentis e calorosas e afetivas comigo. Toda vez que eu digo, olha, é assim que eu acho que é o melhor, eu queria o suporte de vocês, as pessoas prontamente me amparam. Então, eu vou te colocar como representante agora do público, já que você disse que eu fui capaz de te encorajar. Se eu sou capaz de encorajar vocês me encorajam de volta. Então, essa é a troca que eu falo, que é muito legal. Ai, que bom, sua linda. Muito obrigado. Boa noite. Quarta-feira você fique ligada na minha live. Sim, também, tá? não, eu tenho. Eu não posso contar. Você pode ainda, me dar mas- os pitados também. eu tenho um compromisso assim antes, mas depois eu vou estar aqui do lado. Eu sempre dou pitaco. Coitado do Thiago. Eu me meto em tudo. Quer vir dar um tchau, Thiago? Vem aqui, Já falo Thiago, pras vem pessoas aqui, dá um se oi. Se assistirem na quarta, vem. Vem cá também. Cadê? Ah, você vai vir daí? Ai, tá vindo aí, cadê? Ei! Quarta-feira é seu dia, hein? Vamos que Adorei que eu vamos. peguei essa semana pra ficar com a família. Olha que Pois casal é. lindo, gente. Tô empolgado. Vamos bater um papo, passando a quarentena. Você vem Eu falo que a conhecer. gente é tão diferente quando a gente tiver nosso filho, a gente não sabe muito como vai vir, né? Que a única coisa que eu sempre peço é pra vir com o gênio do pai. Bom, beleza tem de sobra, né? Talento tem de Obrigado. sobra. Inteligência tem de sobra. Mas é uma super criança. Coitado, nascer com esse peso. Ai, Gente, meu Deus. mua, Obrigado, foi um boa prazer. noite. Amanhã eu tô Obrigada. de volta aí com mais Fala Cadu. Um beijo. Tchau, Cadu, Tchau, beijo. tchau, tchau, tchau.